Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Quero aproveitar para agradecer todas as mensagens que recebi pelo meu aniversário no dia de ontem, principalmente a palavra do pastor João de Oliveira, também do pastor Gesiel Padilha, lá da cidade de Santos, em São Paulo. Foi um grande amigo do pai dele. Muitas vezes ele nos visitou na Bolívia e eu visitei a cidade de Corumbá e depois ali a cidade de Presidente Prudente. Deus abençoe vocês e os recompense. Todos os irmãos que mandaram felicitações pelo telefone, pelo celular, Deus abençoe vocês. Sou grato. Um grande homem de Deus disse que nós somos a soma de todas as pessoas que passam pela nossa vida. A soma de todas as pessoas boas e até as pessoas ruins também soma, para a gente não ser igual a elas. Sou agradecido por todas as cidades que passei, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como na República da Bolívia, no Paraguai, na República do Peru, onde ministramos a palavra do Senhor. Deus foi muito bom com nós e está sendo até o dia de hoje. Hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos irmãos sobre os 6 medos principais. O homem deve ter medo dos seus próprios medos. Essa foi a palavra do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Quando ele assumiu, em 1932, estava em plena recessão os Estados Unidos. E aí ele conclamou o povo americano dizendo: tenham medo dos seus próprios medos e volte a investir, crer, acreditar. Ele conseguiu tirar o país dele da maior recessão através de vencer os medos. Um dos primeiros medos principais que o ser humano passa é o medo de pobreza, o medo da pobreza. Todo ser humano tem medo da pobreza. A pobreza, ela denigre o homem, ela joga o homem para baixo. A pobreza faz com que o homem se sinta muito mal. E a mulher, quando vai para a pobreza, a reação ainda é mais terrível. Não se vê quase mulheres em filas de sopa, em filas de lugares onde está se doando comida ou roupa. Parece que elas chegam a morrer de vergonha de ter que enfrentar essas coisas. As mulheres têm tanto medo da pobreza como os próprios homens. Só que a pobreza ela tem vários fatores. O próprio Cristo disse que os pobres sempre teríamos eles com nós, porque a pobreza às vezes a causa da pobreza às vezes são os vícios. Por exemplo, agora no Brasil, os vícios de jogos. Durante muitas décadas, o Brasil foi contra bingo, cassino, até o jogo de osso e carreira, rinha de galo, eram muito contra o jogo. Aí veio o celular, e o celular veio o jogo na mão do brasileiro, através do jogo do tigrinho, de jogo de bet. Hoje isso está empobrecendo a população brasileira mais do que os próprios vícios, porque o brasileiro ele acredita muito na sorte, ele acredita muito no azar, ele acredita muito em destino. As crenças dele é mais nessas coisas do que no trabalho. E a única coisa para vencer a pobreza é o trabalho. O trabalho dignifica, o trabalho produz, o trabalho levanta o homem. Uma das causas da pobreza, a mais do jogo, até dentro da igreja hoje, se vê irmãos que chega a ser endividados. Alguns dias atrás, um senhor que era membro da igreja estava devendo R$ 9.500 só no jogo do tigrinho. Tu imagina a facilidade de ficar endividado nesta época. O governo abriu essas coisas para o povo e aí inventou o desenrola 1, o desenrola 2 e pode inventar desenrola 3 ou 4, porque a pobreza só vai aumentar se não pararem com esses jogos onde as pessoas empobrecem e perdem o seu dinheiro. Essas coisas de cassino, seja online ou seja presencial,
é preparado tudo ali para eles ganharem. Não é preparado para você ganhar. Você não vai ganhar nada. Uma das causas da pobreza, mais de jogos, é os vícios. Vício de droga, vício de bebida. Quando a pessoa vai para os vícios de droga ou bebida, logo ele fica pobre. Ele gasta tudo que ele ganha nesses vícios e nunca se satisfaz, porque o vício é uma obra maligna. A pobreza também pode ser causada pela preguiça. Às vezes a pessoa tem preguiça, tem falta de vontade de trabalhar, ele não tem motivação para o trabalho. Então, o vício do jogo, da bebida, da cachaça e de todas essas coisas só empobrece. Mas a pobreza também pode ser produzida por um mau governo. A pobreza também pode ser produzida por guerras. A pobreza pode ser produzida por desastres naturais. Aquela enchente que veio sobre o Rio Grande do Sul há 2 anos atrás, que empobreceu muita gente, porque as pessoas tiveram que sair das suas casas. Eu estive visitando um bairro aqui na cidade de Porto Alegre, onde casas que valiam 400 mil e as pessoas tinham chance de vender, hoje não conseguem vender por 200 mil, porque ninguém quer comprar uma casa que pode voltar a ser alagada. Então, a pobreza tem várias causas. Agora, para sair da pobreza, só existe uma solução: acreditar no trabalho, acreditar em Deus, buscar se profissionalizar, ser uma pessoa que estuda, ser uma pessoa diligente, empreendedora, e aí você vai conseguir sair da pobreza. Também, o segundo medo mais terrível depois do medo da pobreza é o medo de críticas. As pessoas não fazem muitas vezes empreendimento, não fazem nada, porque tem medo de ser criticado. Jonas Sabin, o homem que inventou a vacina contra a paralisia infantil, ele disse: primeiro eles vão dizer que você não consegue. Aí, se você conseguir, eles vão dizer: eu sabia disso que você ia conseguir. Aí, eles ainda vão dizer: não, qualquer um podia. Simplesmente, eles sempre vão te criticar. Se você não quer ser criticado, simplesmente seja um zero à esquerda. Procura um trabalho como juntador de lixo, varredor de rua e vai. Aí você nunca vai ser criticado. Mas se você se destaca em qualquer coisa, sempre vão te criticar. Ninguém deve ter medo de críticas. As críticas te jogam para baixo. Tem pessoas que ainda dizem assim: crítica construtiva. Não existe isso. Toda crítica destrói o moral do homem. Eu vi uma senhora, uma família que fui visitar. Aquela família, o homem era um contador e quando chegamos, ele pergunta para a esposa: tu fez o pastel e o cafezinho para o pastor? Não, não deu, não deu. Aí ele senta e diz: pastor, um senhor me convidou para ser sócio dele num posto de gasolina. Ele entra com tudo, eu só entro com a administração. A mulher tirou do homem o pensamento de fazer alguma coisa, dizendo não dá. E começou a colocar tudo que tipo de obstáculos que não dava. O homem nunca saiu do apartamentozinho, mora naquele apartamento até o dia de hoje. Não conseguiu levantar a cabeça. A pior coisa para o homem é quando ele escuta da esposa, ele tenta alguma coisa e não dá certo, fracassa, e a mulher diz para ele: eu te disse, não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar. Aí o homem simplesmente nunca mais tenta. Não tenha medo de críticas. Se você quiser fazer alguma coisa, você simplesmente deve se preparar. Pode não dar certo, mas se você não tentar, você nunca saberá. Depois do medo da pobreza, do medo das críticas, o maior medo para as pessoas é o medo da doença. As pessoas têm medo de doença, porque a doença é uma coisa tremenda. Meu pai sempre me dizia: filho, o que mata não é a velhice, ele chegou a 90 anos. O que mata é a doença.
A doença mata, a doença te empobrece, a doença te joga para baixo. A doença faz você não acreditar no teu próprio potencial. Como se vence as doenças? Não sei se vocês já notaram, os amigos, que médicos, enfermeiras que trabalham nos hospitais, eles não têm medo de doença. Eles estão naquelas áreas de pessoas infectadas, com doenças que podem passar, mas eles atendem todas aquelas pessoas sem medo nenhum. E eles não são tão... As doenças não passam para eles. Por quê? Porque eles conseguiram vencer a doença através de vencer o medo da doença. Conta-se uma história de Napoleão Bonaparte, que quando ele invadiu o Egito, uma peste varreu os soldados da França, matando milhares de soldados. Mas Napoleão Bonaparte, quando viu toda aquela mortandade, ele foi no meio dos soldados, caminhou no meio dos soldados entre as pirâmides e vendo aqueles soldados morrendo, ele ajudava os soldados, colocava as mãos sobre os soldados, incentivava os soldados. Ele conseguiu vencer a peste através das pessoas vencerem o medo da doença. Quando eles venceram o medo da doença, eles conseguiram conquistar o Egito. A doença, Jesus disse, eu sou o Senhor que te cura. No outro texto, a palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos livra de todo mal e cura todas as nossas enfermidades. Você precisa acreditar que Deus é aquele que te cura, seja através dos medicamentos, seja através do hospital, seja através de uma oração. Deus é aquele que cura. Não existe um homem mais santo do que o outro, mais curador que o outro. Existe um Deus que cura. Deus é aquele que te cura. Então, vença o medo da doença através do poder da fé. Outra coisa que as pessoas mais têm medo é o medo de perder o amor da pessoa amada, o medo da traição. O medo de perder a pessoa amada é o medo que retrai o ser humano. Ninguém deve ter medo de perder o amor da pessoa amada. Se você sabe que no relacionamento, no casamento, é como se fosse uma via de mão dupla, indo e vindo, dando e recebendo. A reciprocidade é a lei de Cristo. Tudo que vocês querem que os outros vos façam, façam vocês a eles. Esta é a lei de Cristo. Pense um pouco. Se você tem medo de perder a pessoa que ama, o que você deve fazer? Não ter medo, mas praticar a reciprocidade. Num casamento abusivo, onde só uma pessoa dá e a outra não dá nada, aí é fácil de perder a pessoa que ama. Você tem que dar e receber. Quando você passa a dar carinho, dar amor, dar compreensão, dar respeito, porque o respeito é necessário dentro do casamento, não tem medo de perder a pessoa que você ama, porque você está cultivando o amor dentro do relacionamento. Você está dando e está recebendo. Agora, num casamento onde só um dá apoio, respeito e o outro não dá nada, pode perder a pessoa que ama. Então, se você está praticando bom relacionamento dentro do casamento, não tenha medo de perder a pessoa que tu ama, mas bem, siga respeitando ela, amando ela, compreendendo ela, porque a compreensão é muito importante dentro do relacionamento. O quinto ou quarto medo que as pessoas mais têm na vida é o medo da velhice. A velhice, as pessoas têm medo porque na velhice as pessoas empobrecem, já não pode fazer tudo o que fazia antes, já não tem a mesma força de antes. Mas se você viveu bem, sinta o privilégio de envelhecer. Um pastor amigo, que já faleceu, ele sempre me dizia assim, Clodomiro, não queira envelhecer. Jesus curou todos os doentes, mas nunca renovou um velho. Aí eu perguntava para ele, mas me dá a receita para não envelhecer? Ele morreu e não me deu a receita. Mas eu te dou a receita. Para não envelhecer, você tem que morrer novo. E se você não quer morrer novo, envelheça.
Envelheça com dignidade, envelheça com respeito a ti mesmo, aos teus amigos, aos teus parentes. Seja amigo daquelas pessoas que andam contigo tantos anos, que você repete a tua história 1000 vezes e aí eles ainda riem. Não riem pela história, mas riem porque são teus amigos. Não tenha medo da velhice. A velhice é um privilégio. A velhice é quando você simplesmente se sente que valeu a pena ter vivido. E é muito bom. No dia de hoje, por exemplo, no dia de ontem, meus amigos vieram me visitar aqui na minha casa pelo meu aniversário. Hoje veio toda a minha família. Veio meus filhos, veio as minhas netas, veio o meu bisneto, encheram a minha casa. Isso é um privilégio. Dando que se recebe. Então não tenha medo de envelhecer. Outro maior medo que as pessoas passam é o medo da morte. As pessoas temem o desconhecido. O medo da morte também foi passado para as pessoas pelos próprios religiosos. Os religiosos pintaram a morte como uma coisa terrível. Pintaram a morte como um lugar de ir para o inferno, para o tormento. E aquilo ali meteu medo nas pessoas. Até os próprios crentes, se você escutar eles têm muito medo da vinda de Jesus, medo de ficar na vinda de Jesus. Eles nunca analisaram sobre isso da vinda de Jesus. A vinda do Cristo é um privilégio, porque ele vai implantar o seu reino nessa terra. Então, se é uma coisa grande, maravilhosa, como é que eu vou ter medo? Não tenha medo da morte. A morte é um privilégio para o cristão. E quando nós estamos com o Senhor, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você viveu bem, você também morre bem. Quer dizer, se você teve uma vida digna, não vai passar por um sofrimento tremendo. O que as pessoas têm que ter medo é da lei da semeadura. Pessoas que vivem errado, até crentes que vivem errado, pastores que vivem errado, exploram os irmãozinhos no ministério, retiram o dinheiro e incentivando medo nos irmãos, metendo medo no povo. Essas pessoas, às vezes, eu sempre digo que o direito de nascer, de viver, é de todas as pessoas. E o direito de morrer também é de todas as pessoas. É um direito. Eu vi pessoas que perderam o direito de viver. Fizeram tantas coisas desagradáveis contra a sua saúde, contra a vida e contra outras pessoas que perderam o direito de viver. Mas o pior, eles também perderam o direito de morrer. Eu vi pessoas 9 anos em cima da cama, 9 anos paralisados num leito. Eu levava a ceia, a comunhão, para uma senhora que estava 9 anos em asilo. Eu chegava às vezes 3 horas da tarde para dar ceia e ela me pedia, antes de me dar a ceia, me dá água, porque já são 3 horas e não me deram nem água durante todo o dia. Então as pessoas têm medo da velhice porque asilo é uma palavra vergonhosa que mete medo. Não é um lugar que as pessoas querem ir. E a morte é um espanto para eles, porque eles temem o desconhecido. Eles não sabem o que pode acontecer depois da morte. Eu sempre conto de um pastor norte-americano chamado Norman Vincent Peale. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Foi vendido milhões. E ele conta que um dia um senador norte-americano, porque ele tornou-se conselheiro dos presidentes, dos senadores norte-americanos, ele conta que um senador norte-americano chegou para ele e disse, fulano, eu preciso falar contigo, que eu tenho muito medo da morte. Eu não sei morrer. Aí perguntou o senador, como é que se morre? Aí o pastor olhou para ele e disse, você não precisa ter medo da morte. A morte é natural para todos aqueles que vivem. Se você vive, um dia você tem que morrer. E a morte é uma coisa boa. Simplesmente pensa na morte como quando a criança está no ventre da mãe. Quando a criança está no ventre da mãe é o melhor lugar.
Ela não deseja sair de lá. Lá ela está protegida, calor. As pancadas do coração da mãe é uma música para a criança no ventre. Mas chega um dia que a criança, impelida por forças estranhas a ela, tem que entrar num túnel escuro. Mas quando ela sai do outro lado, ela vê luz. Ela vê um rosto que sorri para ela. Ela vê braços que se estendem para ela dizendo: tu é bendita, tu é bem-vinda. E disse o pastor ao senador: a morte é isso. Você simplesmente passa por um túnel escuro, mas no outro lado você vê a luz de Deus e o rosto de Deus. Deus sorrindo para ti, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Entra na casa do teu Pai, entra na casa do teu Senhor. Jesus disse em São João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. O cristão não deve ter medo da morte, deve se sentir privilegiado. Quando chegar a hora de ir, ter paz com Deus, paz com Ele mesmo, paz com todas as pessoas. Um grande homem do passado disse: quando nós viemos a esta terra, nós entramos nessa terra chorando, mas devemos viver. Quando entramos aqui, todos ao redor do leito estão rindo e nós chegamos chorando. Mas devemos viver como de tal forma que quando nós sair daqui, todos fiquem chorando e nós possa partir sorrindo, porque vivemos bem, nos portamos bem, fomos boas pessoas e os amigos vão guardar recordações boas de nós, porque não fizemos mal para ninguém. Pense um pouco. Chegamos chorando, mas devemos sair daqui sorrindo, ouvir as palavras de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Sinta-se privilegiado. Quero orar contigo. Fecha os teus olhos aí no teu lar, para que você possa vencer todos esses medos. Medo de crítica, medo de pobreza, medo de doenças, medo de perder a pessoa que ama, medo da doença e medo da morte. Não tenha medo de nenhuma dessas coisas. Jesus te diz: eu venci e vocês também vencerão. Acredite nisso. Oramos. Querido Deus e Pai, abençoa os nossos irmãos. Eu oro por todos aqueles irmãos e amigos que se lembraram de mim, pelos lugares que passei, pela soma de todos eles, Senhor. Todas as cidades, todos os países que ministramos a Tua palavra, pelas pessoas que se lembram de nós com amor, com carinho. Senhor, sou grato. Sou grato pela minha família, pelos meus amigos que estiveram aqui ontem, estiveram aqui hoje e mandaram pelo telefone ou pelo celular felicitações. Abençoa eles, retribua o teu povo, abençoando com paz e prosperidade. Oro por aquelas pessoas que lá no seu lar talvez esteja assolado por alguns medos que perturbam eles e faz com que eles não prosperem, não sonhem, não acreditem. Abençoa eles, no nome de Jesus, peço a tua bênção agora e sempre. Amém. Agradeço a todos os irmãos e amigos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.